que começou um determinado horário e foi até meia-noite, lhe sobreveio um grande sono. Sobreveio o quê? Um grande sono na vida desse jovem. E esse jovem que estava sentado numa janela, sentado aonde? Numa janela. No terceiro andar, a Bíblia diz que quando esse sono veio até ele caiu. Era um jovem. A Bíblia relata que era um jovem, mas quantas são as pessoas que na sua caminhada, que na sua jornada cristã, elas estão em janelas, olhando para essa janela, não focando no que Deus está dizendo para elas, e elas acabam caindo. O perigo de estar assentado em uma janela para o crente é o perigo dele cair e encontrar a sua vida espiritual morta. Hoje muitas são as pessoas que, ao invés de elas focarem naquilo que Deus está dizendo para elas, elas estão como que dormindo. Elas estão como que? Dormindo na sua vida espiritual. E o grande perigo é esse, de você estar caminhando e estar ao mesmo tempo dormindo com a sua vida espiritual, porque você vai cair. É verdade. Sabe por que vai cair? Porque o diabo está assistindo. Quem está assistindo? O diabo. Ele vai colocar artimanhas, ele vai colocar uma magia, ele vai colocar encantamentos para que aquela pessoa, aquele crente que está sentado na janela, venha olhar para essa janela, focar naquilo que o diabo está oferecendo e ela venha cair. Ao invés de eu, como evangelista, prestando atenção na palavra de Deus, naquilo que o homem de Deus estava pregando, ele estava olhando para o mundo, olhando naquela janela, o que o mundo tem para oferecer. E quantas são as pessoas que estão na igreja, mas o coração, a mente, os olhos estão focados nesse mundo? Quantas são as pessoas que estão na igreja, mas estão focadas naquilo que o diabo está oferecendo? O diabo, ele ataca o crente a todo momento. Quanto mais o crente se esforça a estar na presença de Deus, mais o diabo vem atacar. Quanto mais o crente ele quer estar de pé, mais o diabo quer que ele caia. Porque a única intenção do diabo é fazer com que venhamos cair. Porque ele já é caído. O diabo é o quê? Caído. Tem salvação para o diabo? Mas para nós tem. Mas isso ele quer impedir, colocando sonos espirituais, fazendo com que os nossos olhos estejam abertos para o que o mundo oferece. E o mundo está cheio de coisas que nos encantam. É jogo do time, é site pornográfico, é jogo de apostas, é sedução, músicas, amizades. Isso toca muito lá dos jovens. Amizades, mais companhias, perigo que o diabo oferece no mundo, e muitos crentes estão caindo nessa janela. Porque o diabo, ele não quer quem está lá fora. Quem está lá fora já é dele. Jeremias 6,16, abre aí por favor. Jeremias 6,16. Olha o que diz Jeremias 6,16, por favor. O diabo não quer quem está lá fora. O diabo quer quem está no caminho, quem está caminhando. Quem está caminhando, diga amém. Amém. Quem está caminhando, diga amém. Amém. São esses que o diabo quer fazer com que eles caiam num sono profundo. Jeremias 6,16. Olha só o que vai dizer Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Qual é o bom? Amém. E andai por ele, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Se você perguntar para o marido que está traindo a esposa se ele está certo, ele vai dizer que não. Se você perguntar para um drogado se ele está certo, ele vai dizer que não. Se você perguntar
Uma prostituta, se ela está certa, ela vai dizer que não. Ela sabe que está no caminho errado, ele sabe que está no caminho errado, mas não quer andar no caminho certo. Sabe por quê? Porque o diabo já cegou o entendimento, o diabo já tomou conta, já tomou de posse a propriedade do diabo. Se perguntar para o desviado, para aquele que está afastado de Jesus, se ele está no caminho certo, ele vai dizer que não está. Ele sabe, mas ele quer andar no caminho certo, porque é muito mais prazeroso que errado. É muito mais prazeroso o pecado. É muito mais prazeroso fazer as coisas erradas. Sabe quando uma coisa está errada? É quando você precisa esconder de alguém. Sabia? Sabe quando uma coisa está errada? Quando você precisa ocultar isso. E é nisso que o diabo trabalha. E é nisso, meu marido, que o diabo tem cegado a muitos, tem feito muitos caírem. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a vida espiritual dela está lá embaixo. Está caída. Porque o olhar está lá fora. Se parar de olhar lá para fora e focar só na palavra de Deus, vai estar de pé. Eu digo isso com toda certeza para você, viu? Com toda certeza. Se parar de olhar lá para fora e focar nas coisas de Deus, Luiz, vai ser um crente forte. Vai ser uma pessoa vitoriosa. Vai ser uma pessoa que o casamento vai ser restaurado. Vai ser uma pessoa que o filho vai ser uma bênção. Vai ser uma pessoa que o marido vai ser uma bênção. Porque está focado nas coisas de Deus e não lá fora. O crente que está focado com as coisas lá fora, nada dá certo. O crente que está focado, olhando para a janela que o diabo oferece para ela, ele vai cair. Aconteceu com o jovem era um jovem. Mas você pode ter 10 anos de igreja, você pode ter 20 anos de igreja, você pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser irmã do conjunto, pode ser um jovem do conjunto, mas se não vigiar, cai. Eu já caí uma vez. Cai. A falta de vigilância. Está na igreja, aqui é uma coisa, lá fora é outra, não vai adiantar. E se Jesus voltar, sabemos que Jesus está prestes a voltar. E se Jesus voltar agora? E se Jesus voltasse nesse momento? Como é que está a minha vida espiritual? Para onde que eu estou olhando? Será que eu estou olhando para a janela do mundo ou estou olhando para a palavra de Deus? Se Jesus voltasse agora, nesse instante, analise-se, pois o homem é a si mesmo. O diabo fica irado com essa palavra. O diabo não quer que você escute isso, mas eu tenho que falar para você, porque é nossa obrigação pregar a verdade. O que vai fazer você mudar de vida não são minhas palavras. O que vai fazer você mudar de vida não é o meu comportamento. O que vai fazer você mudar de vida é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E só tem a presença do Espírito Santo quem vive isso aqui, ó. Eu digo, Paulo estava pregando um longo discurso. Começou uma certa hora até meia-noite. Quando foi meia-noite, ele não aguentou, lhe sobreveio o sono. Esse sono, eu creio que veio vindo aos poucos. Enquanto ele estava ouvindo, ele foi se distraindo, ele não focou. Ele foi se distraindo. Quantas são as pessoas que vão se distraindo na sua caminhada? Você está entendendo o que eu estou falando? Quantas são as pessoas que o diabo vai colocando distrações na mente dela? Ela acha que aquilo ali está fazendo, está certo, não está. Ela está achando que aquilo ali está certo, não está. Não está fazendo bem espiritual, não está tendo nenhum crescimento, nenhuma evolução espiritual, não está bem. Você tem que medir como está a sua vida espiritual. Você tem que ver progresso na sua vida espiritual. Como eu disse na última pregação, todo mundo vai ser feliz ano novo. O mundo todo vai ser feliz ano novo. O mundo todo vai desejar coisas novas. Mas se as coisas novas eu não posso só querer, eu tenho que fazer elas acontecerem. Aleluia, meu Deus, é verdade. Como é que eu faço as coisas acontecerem? Indo para cima, vivendo isso aqui, ó. Não olhando para a janela do mundo. E que janela pode me derrubar? Existem vários tipos de janela que derruba crente. Eu já citei algumas aqui, mas existem vários tipos de janela. Até uma discussão boba dentro de casa é uma janela que o diabo coloca. Até uma malcriação de um filho. Até a desconfiança. Às vezes você desconfia à toa. Às vezes você é uma pessoa muito desconfiada por causa de traumas do passado. Eu já fui uma pessoa que tive muitos traumas no meu passado, mas eu me libertei disso. A Ângela me ajudou muito
isso. Eu era uma pessoa totalmente doente, por causa de traumas do passado. E o diabo sempre abria essa janela para mim. O diabo ele sempre, irmã, abria essa janela para mim. E eu sempre caía nela. Até que um dia eu resolvi despertar. Não dormir mais, acordar. Foi quando eu consegui me libertar dos traumas do passado, que hoje eu não sofro mais com isso. Hoje está repreendido, está amarrado e queimado na minha vida os traumas do passado. E é a mesma coisa que você tem que fazer. Parar de aceitar aquilo que aconteceu lá atrás. Lembra que a palavra diz: eis que faço nova o quê? Isso não vai servir para você, só está escrito. Se está escrito, serve para você, serve para a gente. Vivemos a fé. Quem vive a fé aqui? Então serve para você, irmão. Eis que faço novas todas as coisas. Então deixa os traumas para trás. E está só atrapalhando sua vida espiritual, seu crescimento espiritual. As más companhias, os jovens precisam largar as más companhias. Que as más companhias, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você vive com más companhia, você nunca vai crescer espiritualmente, jovem. Se você mente para o seu pai, mente para a sua mãe, o diabo é o pai da mentira. Se você mentir, o diabo sabe onde trabalhar. É mentira. Se você fala, você oculta as coisas, esconde as coisas dos seus pais, é uma janela que você abre para o diabo. Analise-se. Isso é para todo mundo. O marido que esconde as coisas da esposa, a janela nunca aberta para o diabo. A esposa que esconde também as coisas do marido, é uma janela muito escancarada que o diabo vai sempre trabalhar. E nunca haverá crescimento. A esposa tem que se unir com o seu marido. O marido tem que se unir com a sua esposa. Os dois é uma só carne. O que der para um, dá para o outro. É disso que o diabo tem que entender. Não é um lá pro canal, os dois juntos. É isso que o diabo não quer. O diabo não quer ver você, irmão, junto com o seu marido, não. Porque a arma forte, um cordão, quando tem duas dobras, ele torna-se mais forte. O diabo sabe disso. E sabe o que vai fazer? Ele vai sempre atacar o casal. Vai sempre atacar o casal. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando falar. Tem casais aqui que precisam de um conserto entre eles. Tem casais aqui que a esposa precisa entender o esposo precisa entender a esposa. Porque é uma janela para o diabo agir. É uma janela para o diabo o quê? E eu, tipo, caiu. Não caia nas janelas que o diabo tem te oferecido. Muitas são as pessoas que estão aqui, mas elas carregam algo que elas precisam se libertar. Uma vez eu confesso para vocês, quem estava aqui nessa época, um ano atrás, deve ter estranhado quando eu levantei a mão e aceitei Jesus novamente na minha vida. Sabe por que eu aceitei Jesus novamente na minha vida? Porque eu estava todo desmantelado. Essa minha testemunha me ajudou muito, minha esposa. Eu estava todo desmantelado. Eu estava vivendo de aparência. Eu era um alvo fácil, uma presa fácil. Eu era brinquedo do diabo. Mas mantive a postura de crente. Quem olhar para mim, ó, o evangelista lá, ó, o evangelista lá. Mantive uma aparência, era isso que o diabo queria. Que eu mantivesse uma aparência, mas por trás não era nada, era só podridão. E eu decidi, irmão Adriano, levantar minha mão, aceitar Jesus novamente na minha vida. Aceitei novamente Jesus. Pastor, não curta aqui, tu não sei quem estava aqui presente, quem estava aqui presente. E desde esse dia minha vida, ó, mudou completamente. Glória a Deus! Mudou. Mudou, sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado, graças a Deus, irmão. Sou muito abençoado, graças a Deus. Todo dia eu louvo a Deus. Eu não sou indigno e merecedor, mas sou abençoado. Mas sabe por quê? Porque eu decidi fechar a janela pro diabo. Decida você também. Qual é a janela que o diabo está querendo que você caia? O diabo nesse momento, minha esposa, ele já preparou para alguém aqui uma cilada. O diabo nesse momento, minha irmã Graciane, ele já preparou para alguém aqui algo. Já preparou um homem para uma mulher, já preparou uma mulher para um homem. O diabo ele age na fraqueza. O diabo já colocou um pensamento de alguém aqui, como sair do culto, fazer algo escondido. É assim que o diabo trabalha. E quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, é uma guerra espiritual.
Anjos estão guerreando e os demônios também estão guerreando. Não pense que é a mil maravilha não, irmão. Porque os demônios também estão trabalhando para tentar derrubar o crente. Porque você é uma arma muito poderosa contra o inferno. O seu joelho, irmão, dobrado, é uma arma muito poderosa, viu? A sua oração, irmão, a irmã aí atrás, é uma arma muito poderosa, viu? E o diabo, ele faz de tudo para tentar impedir. Mais uma vez eu repito, eu gosto de dizer, lembra quantos dias Daniel ficou orando? Quantos? 21 dias orando até a bênção chegar até ele. Mas no primeiro dia ele já tinha liberado a bênção. Mas quem tentou impedir? O princípio da Pérsia. A tua oração vai ser respondida, mas você tem que perseverar. Você tem que continuar insistindo. E sabe como? Fechando a janela para o seu inimigo. Eu quero fechar as janelas. Como é que eu faço? Paulo, voltando lá para o texto de Atos capítulo 20, versículo 10, diz assim, ó. Olha Paulo agindo como se fosse o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Olha, e Paulo, versículo 10 de Atos 20. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, e o quê? Só Deus pode te abraçar. Só o Espírito Santo pode te abraçar. Só o Espírito de Deus, minha irmã, pode abraçar você nesse momento. Glória a Deus. E Paulo descendo e abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então se a alma estava nele, estava o quê? Vivo. Você está vivo. Quem está vivo aqui? Glória a Deus. Poucas pessoas estão vivas. Quem está vivo aqui? Oh, glória. Então deixa o Espírito Santo abraçar você. Enquanto a vida, enquanto você está vivo, não deixa Satanás matar você não. Na frieza espiritual, no desânimo, continua caminhando. O teu sucesso, irmão, vai ser a tua caminhada. O teu sucesso, irmão, vai ser a tua caminhada. O teu sucesso esse 2025 vai ser a sua caminhada. Você só tem que continuar caminhando. Continue caminhando, que no final do ano você vai contar um grande testemunho aqui. Quem crê nisso aí? Glória a Deus. Oh, glória. Eu estou falando aqui inspirado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, abre Isaías 55:11, por favor. Isaías 55:11, por favor. Abre aí. Isaías 55:11. Sabe o que eu estou falando que vai acontecer? Por causa disso aqui, ó. Isaías 55:11. Olha só. Vamos ver se é isso mesmo. 55:11. Como é que é? Assim será. Assim será. Peraí. Vamos lá. Isso aqui agora, vai. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Assim será a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Ela não voltará para Deus o quê? Vazia. Então vai se cumprir. Glória a Deus. Por favor. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me atraz e prosperar aquilo para que a enviei. E prosperará para aquilo em que a enviei. Então preste bem atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder na sua vida. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado e do juízo. Mas a instrução da palavra de Deus vai te fazer um crente melhor. Glória a Deus. A instrução da palavra de quem? De Deus. Vai te fazer um crente melhor. Você precisa disso. A palavra de Deus ela não volta vazia. Por isso que eu confio e acredito. E digo para você: continua caminhando. Continua firme. Não durma. Glória a Deus. Não durma. Porque é isso que o diabo quer, te colocar um imenso sono. Não estou falando sono físico, não. Eu estou ficando normal você ter cansaço.
É normal você estar cansado, fadigado dos seus afazeres. É normal o trabalho te cansar. É normal, a dona de casa trabalha muito. Quando você tem criança, então, a irmã Carol até testemunho desse trabalho, tem a criança ainda. Se cansa. Mas espiritualmente você tem que estar, ó, de pé, forte, disposto a vencer. Porque o que vai fazer você estar de pé é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia. A palavra de Deus não volta o quê? Vazia. Ela tem retorno, ela tem resposta. A palavra de Deus, ela tem resposta. Porque esse mundo não nos pertence, irmã. Tem um lugar reservado para cada um de nós lá. Para o diabo não tem, não. O diabo já está condenado, mas nós não. Nós temos um lugar reservado. Na linguagem de hoje, da Bíblia, tem um versículo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, na linguagem de hoje, a sua Bíblia vai estar diferente, mas quem tem a Bíblia na linguagem de hoje, que é bem simplificada, bem explicada, diz assim, ó: amigos, este mundo não é a casa de vocês, não é o quê? Casa de vocês. Em casa você fica à vontade, fica ou não fica? Quem fica à vontade em casa aqui? Fica. Você fica, você faz o que você quer, você fica sem camisa, você faz o que você quer dentro da sua casa, a casa é sua. Dentro da sua casa, você fica bem à vontade, mas a Bíblia diz que este mundo não é a casa de vocês. Então não esteja à vontade não, irmã. Não esteja à vontade nesse mundo não. Esteja vigilante. A continua diz assim, ó: amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Se você se tornar amigo desse mundo, se você se tornar à vontade nesse mundo como o diabo quer, você vai balançar sua alma no inferno. E muitos dentro da igreja estão lançando sua alma no inferno. Com mentiras, com hipocrisias, com os olhos vendo coisas que não devem, com boca falando que não deve, com atitudes que não são de Deus, com mentiras, com engano, com traições, com fofoca, com intriga, falando mal do irmão, falando mal da irmã. Tem muitas pessoas assim. É isso que o diabo está fazendo no mundo de hoje, nos dias de hoje, porque a volta de Jesus está bem próxima. A volta de Jesus está o quê? Próximo. E você vai morar no céu, viu? Você vai morar no céu. Depender dessa igreja, depender de nós aqui, você vai morar no céu. Porque é isso que nós queremos. E somos crentes para quê? Para morarmos no nosso Senhor. Quando tocar a trombeta, e Jesus falou: vinde, amados do meu Pai, entrem para o gozo do meu Pai. Você vai estar lá. Você vai estar lá. E envergonhado vai ser o diabo. Em nome de Jesus. Esse mundo não é a nossa casa. Na nossa casa a gente fica à vontade, mas nesse mundo não. Nesse mundo a gente está aqui para guerrear, para batalhar. É viver dia após dia em fé. Dia após dia de pé. Dia após dia acreditando na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida, vai ser difícil, viu? Porque já leu a Gálatas 5:22, né? O fruto do Espírito, né? É gozo, é paz, é longanimidade, é mansidão, é alegria. E poucas são as pessoas que têm isso. Mas se você tem isso, você já está bem espiritualmente. Se você tem a presença do Espírito de Deus na sua vida, quando o ataque do inimigo vem, o Espírito Santo faz você discernir. O Espírito Santo faz você discernir o ataque do Espírito. Só quem tem, minha missionária, a senhora sabe muito bem disso, a presença do Espírito Santo na sua vida, sabe discernir o ataque do inimigo. Sabe discernir quando vem do mal, que a janela está aberta, e faz de tudo para fechar essa janela, porque ela tem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque ela tem a presença de quem? Busque por isso na sua vida. Diga glória a Deus. Diga paz do Senhor, meu pastor. Amém, glória.
abençoe a todos. Fique com essa palavra no seu coração. Feche as janelas. Examine-se. Procure vigiar mais, que você vai ver que coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Procure vigiar mais, fechar mais janelas. Eu não sei qual é a janela, você sabe. Essa palavra foi direcionada para mim primeiro. Eu recebo essa palavra. Se ela tem janela aberta, vai ser fechada. Eu recebo primeiro. Eu jogo para você. Agora cabe a você fechar as janelas para juntos irmos para o gozo do nosso Pai. Quem quer ir para o céu? Eu também quero ir. Mas a Bíblia diz que é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por quê, minha esposa? Por esforço. Então esforça-te, tem de bom ânimo, que o Senhor vai te ajudar sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas engrandecem ao nosso Senhor Jesus. Isso, mais forte.